Função de pesquisa PROC-V. A função de pesquisa PROC-V vai te trazer o resultado se baseando numa tabela pronta. Ou seja, então, para que eu possa utilizar a função de pesquisa PROC-V, deve sempre existir uma tabela pronta, uma tabela base. Vamos utilizar, então, a função PROC-V. Selecione a célula B2 e vamos colocar a função igual PROC-V, V de vertical, porque sempre a minha tabela está sendo desenhada na minha vertical. Por isso que, nessa ocasião, eu tenho que utilizar o PROC-V. Abre parênteses, ele me pede o valor procurado. Meu valor procurado é sempre o valor que vai estar do meu lado esquerdo. E este valor, além de estar do lado esquerdo, também deve existir na sua tabela pronta. Então, está aqui. Eu tenho um código, e veja que na minha tabela pronta existe um código. Então, meu valor procurado está do lado esquerdo ou também acima. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Minhas matrizes são os meus registros, excluindo o cabeçalho. Depois que eu achei este intervalo dos meus registros, eu vou pressionar a tecla F4. Para quê? Para fixar este intervalo e, ao arrastar esta fórmula para as células abaixo, assim ele possa repetir este intervalo que foi fixado. Ponto e vírgula. Índice coluna. Qual é a coluna da minha tabela pronta que me traz a minha resposta? Ou seja, nesse caso, o funcionário é a coluna de número 1 ou a coluna de número 2? Vou inserir manualmente a coluna de número 2. Uma outra dica é que nunca vai ser a coluna de número 1 que vai te trazer a resposta numa tabela pronta, mas sempre a coluna 2 em diante. Ponto e vírgula. Agora, eu quero saber se é uma correspondência aproximada ou exata. Quando que a minha correspondência é aproximada? Quando eu tenho uma tabela que me traz segmentos para me dar aqueles valores. Por exemplo, tabela de imposto de renda. Quem ganha o salário de X a Y vai pagar tantos por cento de imposto de renda. Quem ganha o salário de Y a Z vai pagar tantos por cento de imposto de renda. Então, a correspondência é aproximada quando existe uma tabela dessa forma. Nessa ocasião, a minha tabela, ela está me mostrando um código que pertence a um único funcionário. Então, quando eu falo numa correspondência exata, eu estou dizendo que é quando existe valores que é somente de 1 para 1. E, neste caso, a minha correspondência ela é exata ou falso. Então, seleciono falso e está aqui a minha resposta. Vou arrastar esta fórmula para as células abaixo. Está aí a resposta para cada uma dessas células. Mas vamos entender melhor por que função de pesquisa. Tudo isso está baseado no meu valor procurado. Ou seja, eu vou selecionar aqui a célula 2 e vou mudar este valor para número 5. E pressionando Enter, veja que automaticamente ele fez uma pesquisa na minha tabela pronta e me trouxe o resultado da mesma linha. Olha aqui na linha, o código 5, está aqui a minha resposta e está aí a utilização da função PROC-V. Função de pesquisa PROC-H, H de horizontal. Por que agora eu devo utilizar a função de pesquisa PROC-H e não a função PROC-V? Porque as minhas informações agora estão percorrendo na minha horizontal. Então, por esse motivo, a função que eu devo utilizar é a função igual PROC-H de horizontal. O meu primeiro parâmetro, ou argumento que ele me pede, é o valor procurado. Este valor procurado é um valor que está ao meu lado esquerdo ou acima à esquerda também. Então, este valor está aqui acima. Este é o meu valor procurado. Matriz tabela. Matrizes são os meus registros da tabela, excluindo sempre os cabeçalhos. Depois que eu selecionei todos os meus registros, eu devo pressionar a tecla F4 para fixar este intervalo, e assim que este intervalo se repita ao arrastar a fórmula para as demais células. Ponto e vírgula.
Número, índice, linha. Agora eu devo fazer a contagem de linha e não de coluna, para saber qual é a linha que vai me trazer a resposta a qual desejo, que nessa ocasião seriam as notas. Então, a minha linha que me traz a minha resposta das notas é a linha de número 1, a linha de número 2, a linha de número 3, e assim, consequentemente, eu deveria informar esta linha. No meu caso, é a linha 2. Eu vou inserir 2 manualmente, ponto e vírgula. Agora, eu devo informar se essa correspondência ela é aproximada ou exata, verdadeiro ou falso. No meu caso, por se tratar de uma nota que ela é única para uma matéria, a minha correspondência ela é exata, ou seja, falso. Eu também poderia estar inserindo o valor zero. Veja, então, aqui a minha resposta para esta matéria, que é correspondente à minha tabela pronta. Lembrando, sempre deve existir uma tabela pronta para que você possa utilizar funções de pesquisa. Vou arrastar minha fórmula para as células ao lado e está aqui as minhas demais respostas utilizando a função PROC-H. Lembrando que, por se tratar de uma função de pesquisa, ao alterar o valor procurado, ele vai estar trazendo o valor correspondente de acordo com o valor que já existe na minha tabela pronta.